Olá, tudo bom? Vamos continuar nossa caminhada pelo livro de Hebreus, preparando mais um domingo de graça. A leitura dessa semana é uma grande bênção, porque nos mostra Cristo e a irrupção da nova aliança. Vejamos. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. O primeiro ponto que nós vemos nessa leitura é que aquilo eram apenas sombras, ou seja, o autor nos mostra que toda a prática sacrificial do Antigo Testamento era apenas uma sombra. Imagina você sob o sol, caminhando e observando a sua sombra no chão. Muito embora exista uma correlação entre você e a sua sombra, mas nós sabemos que aquela sombra não é um ser. Ela aponta para um ser, mas ela mesma não é nada ou é muito pouco. É assim que o autor de Hebreus nos mostra toda a ordem cerimonial do Antigo Testamento. Ele diz, inclusive, que o sangue de bois, de bodes e de carneiros nem são suficientes para apagar o pecado. Deus mesmo, em algumas situações, diz que se sente como que enjoado daquele cheiro, daqueles sacrifícios que eram oferecidos, porque o que ele mesmo queria era um coração quebrantado. Então, eram sombras, toda aquela ordem sacrificial do Antigo Testamento não passava de algo muito efêmero comparado ao sacrifício de Cristo. Nós vemos um segundo ponto nessa leitura mais à frente, quando nós vemos que o autor nos mostra o cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Vejamos. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. O autor nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício, ele então encerrou toda aquela ordem sacrificial do Antigo Testamento e inaugura uma nova era, um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do Novo Testamento. Por isso que nós não precisamos oferecer sacrifícios mais nos nossos cultos. A Igreja Presbiteriana do Brasil não sacrifica Jesus Cristo cada vez que celebra a ceia. Nós não o fazemos porque a Escritura diz que ele foi sacrificado de uma vez por todas. Ele foi sacrificado de forma definitiva e, diferentemente dos antigos sacerdotes que tinham que oferecer sacrifícios continuamente, ele o fez de modo perfeito para sempre. Por isso que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo continuamente por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. É muito importante que nós compreendamos o alcance desse texto. O autor de Hebreus tem uma obstinação em explicar a fé cristã, explicar o sentido da morte de Cristo, explicar o sentido de sua ressurreição e a sua permanente condição de sacerdote intercedendo pelo seu povo. Tudo isso é muito importante para que nós possamos ficar sempre firmes na nossa fé e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecermos firmes na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, abençoe você e toda a sua casa.